Quero convidar você a abrir sua Bíblia, Mateus 28. Parabéns ao irmão PJ e todos os integrantes do coral. Amém. Vocês estão crescendo, hein? Glória a Deus. Isso é sinal de que Deus tem abençoado. Mateus 28, versículo 1 ao versículo 10. Uma reflexão muito rápida. Diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria, você pode ficar de pé se você quiser. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, moveu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temas, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós. Ali o vereis, como vos digo. Retirando-se ela apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar meus irmãos que se dirijam para Galileia e lá me verão. Aleluia. Que Deus abençoe a porção da sua palavra lida. Em nome de Jesus, você pode assentar para a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, os 4 evangelhos narram a ressurreição de Jesus, cada um com a sua peculiaridade, cada um com o seu jeito de narrar, com as características mais importantes que eles consideravam para o povo que ia ler o seu evangelho. O fato é que os 4 evangelistas registram o nascimento de Jesus, aliás, registram a ressurreição de Jesus, e a ressurreição de Jesus fica marcada na história como a ressurreição do Filho de Deus. Não sei se você já teve a oportunidade de ver alguns vídeos que aparecem nestes tempos nas redes sociais, e um deles é de um arqueólogo cristão que com propriedade fala a respeito da ressurreição de Jesus e de uma certa forma confirma que Jesus ressuscitou. Embora muitas religiões tentem dizer o contrário, embora a tendência é se desmitificar esse fato, ou seja, deixar... O que está acontecendo com essas lâmpadas? Está ruim? Acende para nós aí. Dá um jeito aí, por favor. Está ruim? Embora haja uma tentativa satânica
de desmentir tudo aquilo que diz respeito a Jesus, diz respeito à morte e à ressurreição de Jesus. Para nós, no nosso coração está certo: Jesus ressuscitou. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 15, se não me engano, versículo 13, ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Mas a verdade é, irmãos e irmãs, que até hoje não encontraram o túmulo de Jesus, não encontraram o corpo de Jesus, porque de fato ele ressuscitou. E se você for a Israel, você vai ver lá no lugar que está descrito como lugar que ele foi sepultado, ele não está lá, ele ressuscitou. Talvez você não entenda o impacto que a ressurreição de Jesus traz para a nossa vida e para a nossa fé. O impacto da ressurreição de Jesus, ele não se dá apenas num evento, como um evento histórico, não se dá apenas como um evento localizado num tempo e numa época, não se dá apenas como um evento que aconteceu num determinado período da história, porque não tem como registrar a importância da ressurreição de Jesus apenas como fato histórico, apenas historicamente. Porque a ressurreição de Jesus comprova que Deus não pode ser detido nos seus propósitos. A ressurreição de Jesus comprova que o projeto de Deus não pode se acabar num túmulo. A ressurreição de Jesus comprova que o projeto de Deus não pode se acabar no feito de homens para tentar parar o projeto de Deus, porque Deus não se para. Deus, quando tem um propósito, ele vai até o fim, e o fim é só quando Jesus voltar da sua glória. Mas eu queria conversar com você rapidinho, 5 minutos. Prometo que vai ser 5 minutos. Você vai se desconfio, né? Mas 2 coisas que eu gostaria de falar sobre essa ressurreição de Jesus. Todos nós conhecemos a história de Jesus e sabemos o quanto... Deixa eu ficar aqui, que aqui eu estou escutando a caixa de som. Aqui eu estou escutando, é melhor. Todos nós sabemos o quanto Jesus foi importante para as pessoas de sua época e o quanto ele é importante para nós. Mas vamos pensar um pouquinho nas pessoas de sua época. Alguém que conheceu Jesus aos olhos, de forma integral, não da forma que nós conhecemos, mas alguém que viu Jesus, alguém que andou com Jesus, alguém que aprendeu com Jesus, alguém que gerou esperança no seu coração com Jesus, alguém que ouviu e entendeu quem era Jesus e pôde ter uma nova perspectiva de vida. Os discípulos e todas as pessoas que haviam sido transformadas por Jesus, as pessoas que haviam sido curadas, as pessoas que haviam sido libertas, as pessoas que haviam sido restauradas por Jesus, todas elas viam em Jesus com uma expectativa de renovo de fé, de renovo de esperança. Quando Jesus morreu, o que aconteceu? A esperança foi sepultada. A expectativa se acabou em uma cruz. A expectativa de um mundo melhor para aquelas pessoas, de uma vida melhor para aquelas pessoas, se acabou num buraco, num túmulo, numa pedra, aonde não podia mais ter condições dessa expectativa retornar. Mas a palavra de Deus nos diz que ele ressuscitou. E quando Jesus ressuscita naquele tempo, quando Jesus vem de novo à vida, ele restaura a esperança que se perdeu. Ele restaura a esperança daqueles homens, daquelas mulheres, ele restaura a expectativa daquelas pessoas que o seguiam de perto, ele restaura a expectativa e os sonhos daquelas pessoas que andavam com Jesus, que haviam
sido abençoadas, restauradas e curadas por Jesus. A ressurreição, meu irmão, minha irmã, restaura toda a expectativa de vida que podemos ter na promessa de mudança que Deus estabeleceu para nós. Estamos vivendo um mundo sem esperança, um mundo sem vida. Cada vez mais, quando nós olhamos para a realidade desse mundo à nossa volta, quando nós olhamos para a realidade desta sociedade doente, essa sociedade que cada vez piora, cada vez se deteriora, nós perguntamos: quando é que vai mudar? Alguns dizem: não tem jeito. Outros estão dizendo: volta logo, Jesus, porque esta sociedade, este mundo de hoje já não tem mais jeito. Mas, meu irmão, minha irmã, eu não sei quando é que Jesus vai voltar. Eu não sei quando é que Ele vai vir me buscar, vai vir buscar a você. Mas eu sei que enquanto Ele não vier, minha esperança se apoia no fato de que Jesus ressuscitou. E se Ele ressuscitou, eu posso crer que amanhã o Senhor cuidará de todas as coisas para mim. Eu posso crer que há um futuro, eu posso crer que há uma esperança, eu posso crer que há um caminho de vitória para mim e para você. Quantas pessoas sem esperança você vê por aí? Quantas pessoas sem esperança entram todos os dias nas igrejas? Quantas pessoas sem esperança você encontra todos os dias nos hospitais? Quantas pessoas sem esperança você encontra todos os dias na prostituição, na boca de fumo, nas ruas, nas vielas, dentro das casas? Quantas famílias sem esperança, quantas famílias sem expectativa, sem vontade de crer que as coisas podem mudar. Mas, meu irmão, minha irmã, mesmo que a esperança aos olhos humanos esteja morta, aos olhos de Deus ela ressuscitou, porque o meu Cristo ressuscitou, o meu Cristo ressuscitou, resgatando a esperança. Quando Jesus ressuscita, acontece o resgate da esperança. Se você estiver sem esperança, sem vida, sem expectativa, eu convido você a crer na ressurreição de Jesus. E se Ele ressuscitou, a sua esperança pode ser resgatada para a glória de Deus. O que tem tirado tua expectativa e tua esperança nesses dias? Você tem olhado para a situação à sua volta? Você tem olhado para este mundo, tem se amedrontado, se preocupado, tem se alarmado, tem dito: não há mais solução. Assim, meu irmão, há solução para toda e qualquer vida que precise encontrar Cristo Jesus. Há solução para o seu problema, há solução para as suas dificuldades, há solução para a sua família, porque Jesus ressuscitou, resgatando a esperança perdida e nos dando a oportunidade de enxergar um amanhã melhor. A segunda coisa que eu queria falar... Ô Jonas, você vê? Bota água aqui para mim, por favor. A segunda coisa que eu queria falar é que quando Jesus ressuscitou, como é que Ele ressuscitou? Talvez haja uma pergunta no nosso coração, né? Mas como eu falei, os evangelhos narram a ressurreição de Jesus a partir de algumas perspectivas diferentes. E há uma delas em que diz que quando Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou num corpo novo, numa roupa nova. Porque a roupa com que Ele foi sepultado era a roupa manchada de sangue. O que representava aquela roupa manchada de sangue? O que representava aquela roupa marcada pelos açoites, pelos espancamentos, por todo tipo de agressão que Jesus sofreu? Aquela roupa representava o meu pecado e o seu pecado. Aquela veste rasgada de Jesus, cheia de sangue, representa o meu pecado e o seu pecado. Um pecado que faz a nossa vida sangrar e esvaecer. O pecado que faz a nossa vida se deteriorar. O pecado que faz a nossa vida não valer nada. Um pecado que faz a nossa vida não valer nada. Aquela roupa
que Jesus foi sepultado com ela, aquele pano que Jesus foi sepultado com ela, levava as marcas de sangue. E as marcas de sangue eram as minhas marcas e as suas marcas que Jesus levou sobre os seus ombros. Porque diz a palavra de Deus que Ele levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas maldições, Ele tomou sobre si, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, Ele foi moído por nós. Mas quando Ele ressuscita num corpo novo, ressuscita com uma veste nova. A ressurreição é o símbolo de que você, na nova vida, você tem a oportunidade de viver como um homem novo, uma mulher nova, renovado pelo poder de Deus e pela presença de Deus. Não há pecado na nova vida, porque quando estamos numa nova vida, quando nós renascemos em Cristo Jesus, quando a nossa vida é restaurada, não há pecado que prevaleça em nós, ou não devia haver. Por isso que eu e você, meu irmão, minha irmã, precisamos acreditar que a ressurreição de Jesus representa uma nova oportunidade de viver uma vida santa e íntegra nessa terra, uma vida rendida aos pés do Senhor Jesus, uma vida lavada e remida no seu sangue para a glória de Deus, uma vida em que vestimos uma nova roupa, uma roupa de santidade, uma roupa de alegria, uma roupa de gozo, uma roupa de paz, uma roupa de festa, para celebrar em nome do Senhor aquele que deu a vida por nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, a ressurreição de Jesus tem um impacto na sua vida. Por que ela tem um impacto na sua vida? Porque ela transforma a sua vida de pecado numa vida de glória, para a glória do nome do Senhor. Transforma a sua vida de morte numa vida de alegria e de esperança. Transforma uma vida de escravidão numa vida de liberdade para a glória de Deus. Porque diz a palavra de Deus que quando Ele morreu, Ele foi até o inferno, tomou a chave do cativeiro das mãos do diabo e levou cativo o cativeiro. Por que Ele levou cativo o cativeiro? Para que nenhuma prisão esteja detendo você de viver a promessa que Ele tem para você. Por isso, meu irmão, minha irmã, ao refletirmos sobre a ressurreição de Jesus, refletimos sobre a esperança que não se acaba, sobre a esperança que se renova, sobre a esperança que se resgata, sobre a esperança que se restaura. Não há razões para você viver sem esperança. Não há razões para você considerar a esperança perdida, porque a esperança ressuscitou no dia que Cristo ressuscitou. Não há razões para você viver marcado pelo pecado. Não há razões para você viver marcado pelas agruras desta vida. Não há razões para você viver algemado pelo poder das trevas e pelo poder do inimigo. Porque ao ressuscitar, Jesus nos deu a oportunidade de viver uma nova vida, uma vida limpa, uma vida pura, uma vida livre para a glória do nome do Senhor. Você vai participar da ceia daqui a alguns minutos. E ao participar da ceia, nesta noite, meu irmão, minha irmã, eu quero que você reflita sobre como estava a sua vida antes e como ela está agora. E lembre que Jesus deu a vida dele por mim e por você. Tudo que fazemos nesse dia, tudo que fizemos nesse dia, é porque um dia Ele ressuscitou e nos deu a oportunidade de viver uma vida de vitória nessa terra. Então, não há mais razão para que você seja detido, para que alguma coisa venha deter você, porque se a morte não pôde deter a vida, você não vai poder ser detido, porque o Senhor ressuscitou e te está contigo até a consumação dos séculos. Nada pode deter você de viver a promessa do Pai, porque Jesus ressuscitou.